E aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Nós vamos continuar nossa série sobre os reis de Israel e de Judá, consequentemente. E hoje nós vamos falar sobre o rei Asa, tá? Um rei que foi muito importante, tá? Mas antes eu vou passar a ficha técnica dele. Asa foi rei no reino de Judá, né? Que é o reino do sul, tá? Onde estava a linhagem ali dos descendentes de Davi. Ele reinou por 41 anos. O nome do seu pai era Abias, que foi rei antes dele. Sua mãe era, a Bíblia fala que foi Maaca, mas eu acredito que na verdade Maaca era a avó dele, tá? E o filho, a Bíblia não fala muito de filhos, mas a gente tem um registro aí de Josafá, que veio a ser o próximo rei. Asa foi um rei muito importante, tá? Ele foi aí considerado um reformador e você vai entender por quê. Então, eu fico muito feliz de você estar nesse vídeo, porque realmente a história de Asa, ela precisa ser mais contada, ela precisa ser mais falada e a gente precisa conhecer melhor a história desse rei, né? E antes de eu continuar o vídeo, é importante dizer que já tem outros vídeos, né, dessa série aqui no canal. Tem uma playlist, eu vou deixar aí nos cards para que você possa ver os vídeos que vieram antes. Então vamos entender como que estava o reino ali antes de Asa, né? Então vamos voltar um pouco no tempo. Então a gente tem lá o rei Salomão, né, que a gente sabe que no final do reino dele, ele deu umas escorregadas, né? E a gente sabe que ele casou com muitas mulheres de outros povos, e essas mulheres de outros povos, consequentemente, trouxeram os deuses dos outros povos, e a gente sabe que muitos templos foram construídos ali em Israel, né? Então, em nenhum momento que você vai além da Bíblia, né, dos próximos reis, no reinado de Roboão e no reinado de Abias, a Bíblia não fala muito desses templos, né, que eles foram destruídos ou o que aconteceu com eles. Então dá a impressão de que eles ainda existiam, né? Então imagina, né, você tem mulheres ali que eram influentes, né? As esposas de Salomão, com certeza elas eram influentes ali. Elas eram influencers, né? Elas tinham milhares de seguidores no Instagram. Então o povo, muitas mulheres talvez se espelhavam nelas, homens também, né? Ficavam encantados por elas. Então assim, com certeza elas influenciaram o povo, então a gente entende que o povo ali, eles estavam vivendo um momento ali um pouco distantes do Senhor. Ou se não completamente distantes, ou pelo menos com uma adoração meio híbrida, sabe? Tipo assim, adorava a Deus, mas também adorava não sei quem, adorava não sei o quê. Então a gente percebe que o povo tava meio bagunçado assim, né? Por isso a importância desse rei Asa. Você vai entender o porquê que ele foi tão importante na história de Israel. Então, era esse mais ou menos o cenário em que Asa ele foi coroado rei, né? E a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre um homem chamado Azarias, e esse homem foi entregar uma palavra pro rei Asa. E essa palavra que ele entregou é basicamente assim: se vocês me buscarem, né? Se vocês buscarem o Senhor vai deixar ser encontrado por vocês. E enquanto vocês estiverem com o Senhor estará com vocês. E ele também falou assim, o meu povo está muito tempo longe da lei de Deus, né? Então o profeta ele veio falar dessa saudade, né, que Deus estava tendo do povo, que Deus estava do povo, desse relacionamento, e que Deus queria trazer eles de volta. E Deus até falou que em muitos momentos em que o povo não buscava o Senhor, houve guerras, né? Justamente por quê? Porque o povo não estava próximo de Deus, né? Então ele entregou essa palavra para Asa, Asa se motivou, Asa teve um ânimo ali recobrado, e aí ele promoveu uma grande reforma. Então esse foi um momento muito importante. A gente sempre ouve falar dos grandes avivamentos que houveram na história, né? Da igreja, dos avivamentos recentes. Mas na Bíblia também fala de muitos momentos de avivamento, e esse era um momento, né, em que o povo foi avivado, um povo viveu ali uma experiência de busca realmente ao Senhor. Então o que Asa fez, né? Asa ele promoveu ali uma grande limpeza de abominações que tinha no reino. Então essas abominações provavelmente eram imagens, templos. Então ele promoveu essa limpeza. E isso é muito importante, um rei fazer isso, né? Porque seria muito difícil um homem do povo se levantar para fazer isso. Então, a força de um rei é muito importante. E além dele destruir essas abominações, ele tirar essas abominações do meio do povo, ele também restaurou o altar do templo, né? Porque se o altar do templo não estava restaurado, as pessoas iam ofertar onde?
né? Então ele também restaurou o altar. E assim, é importante destacar também que esse reino que tinha em Israel e em Judá, eles tinham aspectos políticos, mas a gente precisa entender que por mais que tinha uma figura de um rei, era uma teocracia, né? Deus é que tinha que funcionar, a parte política e a parte religiosa, elas tinham que funcionar juntas, tá? Então isso é uma característica. Então a gente vê muitos reis de Israel e de Judá que foram até bons reis politicamente dizendo, sabe? Mas eles não buscavam o Senhor, então isso não funcionava, tá? Então a gente precisa ter esse olho quando a gente olha para a Bíblia, que a gente tem que olhar o rei, não só os aspectos políticos, mas principalmente se ele era um homem que buscava Deus, né? Porque se ele buscava Deus, o reino prosperava, tá? Porque o reino de Israel, a gente precisa entender que o povo de Israel não era um povo conquistador, né? Diferente de outros impérios que existiam. Era um reino que estava já na sua terra prometida e eles iam viver ali enquanto eles buscassem a Deus, Deus ia proteger eles, né? Deus ia ser com eles. Então, eles têm essa característica diferente de outros povos. Eles não eram povos conquistadores, né? Então, eles nunca foram eles não tinham muitas vivências em guerra, eles não tinham essa intenção de ser grandes homens de guerra, né? Então eles eram frágeis, assim, se você olhar na história, você vai ver que o povo de Israel sempre foi um povo mais frágil, né? Por quê? Porque eles precisavam viver na dependência de Deus, tá? Então é importante vocês terem essa visão quando vocês forem ler a Bíblia em relação ao reino de Israel, de Judá, no caso que a gente está falando aqui, né? Ali é importante falar também que nessa reforma você tinha, no reino do Judá, você tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tá? Isso também é um ponto importante de falar, assim, a gente precisa entender que ali o reino de Israel, o povo de Israel era um povo tribal, né? Então eles viviam dentro das suas tribos, né? Então você tinha a tribo, os descendentes de Judá, os descendentes de Benjamim, inclusive eles tinham características diferentes, tá? Então quando a gente fala o povo de Israel, a gente pensa todo mundo igual. Não era, tá? Você tinha as 12 tribos, e essas 12 tribos eram como se fossem estados diferentes, né? Então você pega aqui uma pessoa que mora aqui em São Paulo, que é o meu caso, compara com os costumes, por exemplo, de quem mora no Amazonas, é diferente, né? Você compara uma pessoa que mora no sul com uma pessoa que mora no norte, tem costumes diferentes, e isso acontecia também em Israel. Então você tinha o povo, eles viviam em tribos, viviam em famílias. E no reino de Judá, tinha a tribo de Judá, tinha a tribo de Benjamim, mas também tinham outras tribos que não tinham concordado 100% lá com a divisão, que preferiram ficar aqui no sul, porque era aqui que estava o templo, aqui que estava a lei de Moisés, aqui que estava o descendente de Davi. Então, por exemplo, você vai ver a tribo de Efraim muito presente, a tribo de Manassés e também a tribo de Simeão. Então, essas três tribos também estavam meio ali fazendo parte ali do reino do sul. Então, no ano 15º, né, depois de 15 anos de reino, a Bíblia conta que Asa, ele congregou todo o povo, e essa parte que eu acho mais linda, ele chamou todo o povo e eles renovaram a aliança com Deus. E isso a gente vê ao longo da Bíblia. Então, as pessoas precisam ler mais números, né? O livro de números, porque o livro de números é o povo vivendo com a palavra. Porque como tem aquelas fulano é filho de fulano, aquela contagem no começo do livro, o povo já larga números para lá. Mas, né, na parte de história de números, vai contar o povo tendo relacionamento com a lei. Então você vê o Êxodo, tudo que acontece no Êxodo, aí no final de Êxodo e Levítico você vai ver toda a parte da lei, a descrição da lei, todos os detalhes da lei, e é em Números que você vai ver o povo convivendo com essa lei, né? A lei sendo aplicada no dia a dia. E você vai percebendo que em nenhum momento Deus impôs a lei para o povo, né? Então até em Êxodo mesmo, quando você vê ali, quando Moisés desce lá do monte, traz os 10 mandamentos, a lei e tudo, você vai ver que Moisés, ele leu para o povo e o povo concordou em seguir, tá? Então, não é assim, toma a lei aí e segue. Não, todo o povo sempre teve um aval da parte do povo. Então, foi isso que aconteceu aqui também. Por isso que Asa é um rei importante, porque ele congregou o povo, né? Eles renovaram a aliança e todos concordaram, né? Todos participaram. E ali, a Bíblia conta que eles
fizeram uma grande oferta, né, de 700 bois e 7.000 ovelhas, né? Então houve ali todo um ritual de renovação de aliança e de sacrifício, e a gente sabe que sacrifício, derramamento de sangue, tem a ver com remissão, né? Tem a ver com limpeza, né? Com a morte do pecado. Isso tudo representava quem? Jesus Cristo. Então o povo se colocou ali e falou: não, nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E além de tudo isso, eles meio que prometeram ali de que todos que não buscassem o Senhor devia ser morto, né? Então eles foram bem radicais nesse sentido de falar assim: olha, quem não buscar o Senhor deve morrer, né? Então é algo muito forte que mostra como que aquele povo estava realmente disposto a buscar o Senhor de uma forma diferente, né? Foi algo assim realmente muito significativo na história de Israel, de Judá, né, no caso. E eles fizeram esse juramento em voz alta, né, como se fosse uma profissão de fé ali, com muitos louvores, com muita música, com muita alegria. Ter um ponto importante dessa reforma foi que o próprio rei Asa, ele depôs a mãe dele do cargo de rainha-mãe, né? Então, a mãe dele, Maaca, né, que eu acredito que era a avó dele, né? Que acho que ela estava ainda na posição de rainha-mãe, né? Então, ele depôs ela porque ela tinha feito uma imagem abominável para Aserá, né? Para deusa Aserá. Não é meu objetivo aqui falar desses deuses. Ali em Canaã tinha muitos deuses, mas eu falo que a Aserá é a deusa dos peitos. Porque toda a imagem que tem dela tem um peito envolvido, sabe? Ou tem muitos peitos, ou tem um peito, ela segurando os peitos. Por quê? Porque ela representava a maternidade, representava fertilidade, né? Então, ela foi deposta, já a Asa mostrando o quanto que ele estava comprometido ali com a aliança que eles tinham feito ao Senhor, né? Inclusive, ele também fez muitas ofertas para a casa do Senhor, né? Ele pegou muitos tesouros que era do reino e transferiu para o templo, né? Então teve uma oferta muito grande. Então, como ele fez isso, provavelmente muitos do povo também fez, né? Porque todas as atitudes do rei acabam influenciando o povo de alguma forma. Tá, mas um detalhe, né, que é importante falar é que Asa, ele tirou todas as abominações, tirou vários altares a outros deuses, né? Ele mandou destruir, mas ele não destruiu os altos, tá? Então, o que acontece? Ali no meio de Israel, como eles vieram, já tinha o povo cananita ali, né? Antes de Abraão, né? Antes deles conquistarem a terra, você tinha esses lugares altos que os povos cananitas usavam para ofertar a outros deuses, né? Então, quando o povo de Israel dominou ali a região, eles meio que transformaram esses altos para fazer sacrifícios a Deus, né? Ao Deus de Israel. Apesar desses locais as pessoas estejam ali adorando ao Deus verdadeiro, ainda assim não era permitido pela lei de Moisés, era errado, né? Porque a lei de Moisés falava que ele não podia ter matança fora do templo, então as pessoas tinham que fazer os sacrifícios no templo, né? Então, apesar de ter esse cunho com uma boa intenção, né? Porque é fácil você falar, porque o povo não vai para Jerusalém. Cara, era muito longe, né? Tinha pobres no meio do povo que não tinha como fazer uma viagem todo ano para Jerusalém para fazer a oferta e voltar, sabe? Então, muitos iam para esses lugares altos, né? Então, assim, querendo ou não, apesar de ser bonitinho, entre aspas, né? O povo querendo ajudar e sacrifica aqui para não ficar sem sacrifício, ainda assim era errado. Então, falando da grande reforma aí de Asa, então ele foi um reformador, ele foi um avivalista, né, aí da Bíblia. Agora a gente vai entrar aí nas tretas e fofocas do reino de Asa. Bem, a Bíblia fala que ele teve paz por 10 anos, né? Então, nesse período de paz, o que ele fez? Ele se fortificou, né? Então, isso fica de ensino para nós, porque assim, momentos de paz na nossa vida, né, na nossa história de vida, a gente tem que continuar buscando o Senhor. Não é tempo de descanso, tô em paz, vou ficar de boa. Não, é tempo de você se preparar, de você continuar buscando a Deus, né? E foi isso que Asa fez.
Então ele edificou as cidades fortificadas, né? Já tinha cidades fortificadas. Essas cidades fortificadas é praticamente os locais onde o exército ficava, onde os materiais do exército ficavam, eles eram treinados e tudo mais. Então ele edificou muros, né? Dessas cidades, ele construiu torres, ele reformou as portas, os ferrolhos, né? Porque você construir muro é muito lindo, mas tem a porta, né? Precisa ter uma porta forte, né? Você que assistiu esse Senhor dos Anéis sabe o que eu tô falando, né? Tem que ter uma porta assim e os ferrolhos bem construídos, né? E foi isso que ele fortificou ali nessas cidades. Aí a Bíblia fala que ele tinha 300 homens de Judá, tá? E esses homens, eles lutavam com pavês e lanças, né? Então, editor, coloca aí a imagem mais ou menos de um pavê e de uma lança, né? Então, você tá vendo aí mais ou menos, tinha 300 homens da tribo de Judá, né? Que tinham essa especialidade. E você também, no exército de Asa, você tinha 200 homens da tribo de Benjamim, que eles lutavam com escudos e arcos e flechas, né? Então, olha que engraçado, né? Você tem esses dois exércitos de povos diferentes e com características de guerra diferentes, né? E a Bíblia fala que eram homens valentes. Então, toda vez que fala em homem valente, eu não imagino que sejam homens corajosos, né? Mas eu imagino que também eram homens que eram treinados, tá? Então, eles não eram qualquer Zé Mané aí, pega um Zé Mané aí, dá uma lança pro cara. A gente sabe que isso não dá certo, mas quando fala em homem valente, eu entendo, né, na minha criatividade, da minha cabeça, que eram homens que eram treinados na guerra, né, na estratégia, né, então eles tinham uma vivência ali com o mundo das estratégias de guerra. Então, né, vamos, depois desse momento aí lógico que a guerra uma hora bateu na porta deles, né, então a Etiópia, né, subiu contra o reino de Judá, né, através aí do comando de Zerá, e eles vieram com 1 milhão de homens e 300 carros. Então, assim, era um mega exército, né? Então, primeira coisa, Asa não se acovardou, né? Asa foi enfrentar eles, porém, o que ele fez? Ele buscou o Senhor, né? Ele orou, ele falou assim, Senhor, é a guerra do poderoso contra o fraco, né? Olha por nós, né? Então ele entregou a guerra ao Senhor e o que aconteceu? Deus realmente interferiu, né, na guerra e os etíopes, eles foram ali feridos pelo Senhor e eles começaram a fugir. E aí o exército de Judá foi atrás desses homens e deu cabo de todos eles. Então todos eles acabaram morrendo mesmo nessa guerra. E quando termina uma guerra, o exército que ganha acaba ficando com os despojos, né? Porque quando um país, né, um império vai para uma guerra, cara, ele leva muita coisa, né? Leva os próprios materiais de guerra, né? Os escudos, as armaduras, alimentos, né? As tendas. Então, tem muita coisa ali que fica para trás e é que o exército que ganha acaba recolhendo esses despojos, né? E acaba uma fonte de muita riqueza, né? Que foi o que aconteceu. Então Judá foi ali, né? Recolheu todos esses despojos e além disso, os povos que viviam ali do lado da onde aconteceu a guerra, porque a guerra aconteceu ali em Gerar, né? E Gerar é mais ou menos ali perto da faixa de Gaza, que era uma região filisteia, inclusive. Os povos ali ficaram todos temerosos e Judá foi lá e saqueou essas cidades que estavam ali ao redor também, numa forma de mostrar sua força, de uma forma de realmente ganhar mesmo, né? De conquistar. Então eles pegaram ali, eles destruíram tendas do pessoal ali da região. Eles pegaram muito gado, pegaram muitas ovelhas e levaram tudo para ajudar. Então essa foi uma guerra ali que Asa já ganhou, né? A Bíblia dá a entender que a reforma de Asa, aquela reforma religiosa, aconteceu depois dessa guerra, tá? Então eu não sei dizer com vocês com certeza se ele fez toda a reforma no começo do reino dele ou se ele fez toda essa reforma depois dessa guerra. Né? Se foi depois dessa guerra, isso mostra que ele já era um homem de Deus mesmo antes do profeta falar com ele, né? Porque antes de ir para a guerra ele já tinha orado e pedido a ajuda do Senhor.
Pois bem, né? E aí depois a gente dá um salto no tempo, a gente vai lá no 36º ano, né? No ano 36 aí do reinado, então já estava no finalzinho, faltava só 5 anos ali para o reino dele acabar, para ele morrer, né? Teve uma treta aí com o rei de Israel, né? Com o rei Baasa, né? Então Baasa já tinha sido coroado lá no Reino do Norte, eu já falei dele no vídeo anterior. E aí rolou uma treta. O que aconteceu? Baasa, ele reuniu ali uns homens e foi edificar uma cidade em Ramá, tá? Ele foi edificar Ramá com o objetivo de cortar ali a circulação para Judá, né? Então, ele fortificando essa cidade, construindo essa cidade de Ramá, ele ia impedir que pessoas entrassem e pessoas saíssem de Judá, né? Então, pode parecer uma coisa simples, mas você pensa assim, você cortar uma via de acesso para um reino era algo muito sério, né? Que nem, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, moro na região do ABC. Então eu fico imaginando assim, imagine se alguém fecha a rodovia Anchieta e Imigrantes. Imagina o impacto que isso não ia ter, né? Porque a gente não ia ter mais acesso ao porto. Imagine que loucura que ia ser aqui em São Paulo, né? Então é mais ou menos isso. Uma forma de você entrar em guerra, é você fechar ali as rotas de suprimento para aquele reino, né? E foi isso que Baasa fez para cortar os suprimentos para Asa. E aí o que Asa fez, né? Questionável o que ele fez, bem questionável. Ele pegou ali dos tesouros dele e dos tesouros do templo, mandou uns caras ir lá no reino da Síria, né? Lembra que eu falei que o reino do norte sempre teve muita treta com a Síria, né? Então o rei de Judá foi lá, né? Asa mandou dinheiro, né? Pro reino para a Síria e falou assim, olha, eu quero que vocês cortem a aliança que vocês têm com Baasa e que vocês os ataquem para que ele pare de edificar a cidade de Ramá, né? Para que ele pare de encher meu saco. e aí aconteceu isso mesmo, a Síria foi lá, começou a atacar Israel, e aí Baasa, ele parou de edificar Ramá e foi resolver as outras tretas, que ele tinha treta maior para resolver do que continuar ali construindo Ramá. E aí o que aconteceu? Asa foi lá nessa cidade, né? E pegou todos os materiais de construção que estavam ali, pedra, madeira, e ele foi bem do espertinho, foi lá, recolheu esses materiais de construção e edificou 2 cidades no Reino do Sul, né? Que foi a cidade fortificou, na verdade, que foi a cidade de Mispa e a cidade de Geba, né? Então ele pegou esses materiais e reconstruiu, né? Refortificou essas cidades, bem espertinho esse Asa, né? E lógico que isso não passou batido, né? Perante o Senhor, né? Que a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, né? Então Deus estava de olho ali em Asa. E aí Deus levantou um profeta chamado Anani, que aí eu lembrei do Nanami, do Jujutsu Kaisen, mas isso fica para outro vídeo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Jujutsu Kaisen. E aí a Nani foi lá e comeu o toco de Asa, né? Falou, mano, o que você fez, velho? Lá contra os etíopes, que era um exército muito, muito maior, você confiou no Senhor e o Senhor foi lá e interferiu por você. E agora aí contra o rei Baasa, né? Essa guerrinha de nada aí, você vai lá e faz uma bobagem dessa, né? Pega aquilo que eram as coisas do Senhor e entrega para um povo estranho, né? E aí Asa se arrependeu, chorou. Não, né? O que ele fez? Ele foi, mandou perseguir o profeta, mandou prender o profeta. Oh, meu Deus do céu, né? Oh, cara. E não só o profeta, como muito provavelmente ali, teve muita gente que não concordou. Muita gente do povo, do exército, povos ali, né? Não concordou com a atitude de Asa. E aí ele mandou perseguir essas pessoas também. Mano, inclusive esse é o primeiro registro, né, na Bíblia de perseguição a um profeta, de um rei perseguindo um profeta. O primeiro só, tá, gente? Porque vai vir muitos ainda disso, tá? Só pra vocês ficarem sabendo já. Bem, isso tudo aconteceu no ano 36 do reinado dele, né? E quando foi no ano 39, né? Lembrando que ele reinou 41 anos, então faltava ali só 2 anos, né? Para ele falecer, ele ficou doente dos pés, tá? E era uma doença muito grave. Então eu não sei que doença que é essa.
Falaram que é muito grave. Será que era uma unha encravada? Será que ele ficou aleijado do pé? Será que... Sei lá, gente. É uma doença muito difícil, né? E aí a Bíblia fala que ele confiou mais nos médicos do que no Senhor, né? E ele acabou aí falecendo dessa enfermidade. E aí a Bíblia fala que ele fala do sepultamento dele. Eu achei muito interessante, assim, toda a parte do sepultamento dele fala que teve muitos perfumes, né? Muitas especiarias durante ali o sepultamento dele, do altar onde ele foi colocado, né? Ali na parte do sepultamento. Usaram-se muitas especiarias, né? Então foi algo assim muito... Aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele estava fedidão? Falei assim, nossa, será que ele tava mega fedido da doença do pé e os caras arrumaram um monte de perfume lá pra dar uma disfarçada, né? ou, não, eu tô viajando, né? Ou porque era honra mesmo, né? Houve uma prestação de honra ali ao rei Asa, porque ele foi um rei bom, ele foi um rei... A Bíblia fala que ele buscou a Deus de todo o coração durante todo o reinado dele. Então, assim, por mais que ele tiver... Assim, eu não gosto de pessoas que colocam um X nas costas de Asa, porque ele confiou mais nos médicos, né? Ou que a burrada que ele fez lá de ter ter feito aliança com o rei da Síria, né? Então ele é um rei, então ele era um humano também, todas as atitudes dele, pelo fato dele ser rei, lógico que tem umas consequências muito maiores, né? Mas quem somos nós, né? E quando a gente tá aí sem condições de pagar uma conta, né? A gente vai lá e pede dinheiro emprestado para pagar porque a gente não confiou no Senhor. É lógico que a gente também, né? É a mesma coisa, só que no caso a gente tem consequências menores. Ele era um rei, então é muito fácil a gente apontar o dedo pro rei e falar assim, nossa, ele fez aliança com outro cara lá, né? Que ele confiou no Senhor. Mas a gente também tem umas dessas, né? Só que fica escondido, não é escrito na Bíblia, entende? Então eu acho que... E a questão dos pés também, a gente também confia no médico, né, caramba? A gente vai no médico, a gente confia no médico também, né? Mas ele confiou mais nos médicos que em Deus, né? Mas eu penso que isso não anula o fato de Asa ter sido um ótimo rei, ter sido um rei que realmente fez a diferença, tá? E você vai ver que poucos foram os reis bons 100%, tá? Então Asa, ele tá nessa lista, tá? Então você pode colocar já na sua lista aí, Davi foi um rei bom, e depois de Davi, coloca na sua lista Asa, tá? O próximo que foi 100%, assim, 95% bom, que a Bíblia fala. Você vai entender por que eu tô contando, por que eu tô pulando de Davi para Asa, você vai ver conforme eu for falando mais lá na frente, tá? Tem sentido isso que eu tô falando, não eu tô falando da minha cabeça. Tem uma passagem bíblica em relação a isso. Mas Asa, ele foi um rei que buscou a Deus, né? Então, e ele é o único rei, assim, que tem um rei bom na sequência, tá? Então, você tem Asa, que foi um rei bom, depois você tem Josafá, que foi o filho dele, que também foi um rei bom. Então, eu penso assim que Asa, ele tem essa característica também de ter sido um pai bom e ter sido referência para o filho. Porque a gente vai ver que o filho de Josafá e os outros reis bons que vieram, os filhos dele não eram desses que buscavam a Deus que nem eles, né? E isso é diferente no caso do rei Asa. Então, esse é um ponto. Eu até falei disso no vídeo, num podcast, ou acho que foi vídeo mesmo, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre 3 pais bons e 3 pais ruins da Bíblia. Eu acho que eu falei de Asa nesse vídeo. Então é isso, né? Esse foi o reinado do rei Asa. Realmente ficou um vídeo comprido, porque realmente Asa é um rei importante, tá? Então eu vou finalizar esse vídeo pedindo para você não se esquecer de se inscrever, por favor, se inscreve, né? Aí vamos aumentar o número de inscritos. Deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos. Compartilhe aí com o seu grupo de estudo, com pessoas que precisam conhecer mais a Bíblia, né, o Antigo Testamento principalmente, tá? Eu conto com você e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo e tchau!